Hoje a gente vai falar sobre PVI, né, que é problema de valor inicial, e a gente vai falar também sobre um teorema que é muito importante dentro de equações diferenciais ordinárias, né, que é o teorema de existência e unicidade. Tá? Então a gente vai falar desses dois assuntos, né, começando pela definição de PVI. Bom, então, para poder definir para vocês o que é um PVI, eu resgatei uma EDO que a gente trabalhou na última aula, que é essa EDO aqui, olha. Foi um dos exemplos aí que a gente discutiu na aula passada. Inclusive, eu pedi para vocês, na aula passada, me darem soluções particulares para esse EDO, né? E vocês citaram aí algumas soluções, né, que satisfazem. E no final a gente comentou que essa função aqui, né, que é y igual a menos 2x mais c, onde esse c aqui é uma constante real, tá? Pode assumir qualquer valor real. A gente comentou que isso daqui é uma família de soluções para essa EDO. Tá? Então, para cada c que a gente atribui aqui, para cada c real, a gente tem uma solução particular. Bom, em seguida, o que a gente fez? A gente fez o esboço dessas curvas, né, que na verdade são retas do plano. Então, aqui do lado, eu esbocei 3 delas, né, no caso aqui, para c igual a menos 2, para c igual a 0, né, que é a reta passando pela origem, e para c igual a 2. E eu falei para vocês também que o nome que a gente dá para essas curvas, né, que são os gráficos das soluções de uma EDO, é esse nome aqui, né? A gente chama esses gráficos de curvas integrais da EDO. Tá? Então, tudo isso a gente viu na aula passada. Bom, e para definir PVI, eu estou utilizando essa mesma EDO. Entretanto, observem que eu estou acrescentando aqui uma condição sobre a solução. Essa condição, ela é conhecida como condição, ela leva esse nome. E no fundo, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, eu estou querendo dizer que eu quero uma solução dessa EDO que satisfaça essa condição, né? Ou seja, quando eu tomar o x igual a 0, a minha função y tem que ser igual a 4. Em outras palavras, né, se a gente for olhar aqui para o gráfico, bom, então a gente já sabe que as soluções são retas, né, paralelas a essas que eu desenhei. E quando a gente estipula uma condição inicial, o que a gente está querendo dizer é que essa solução, ela vai ser uma reta, né, vai ser uma dessas retas, mas que passa por esses pontos, né? Observem aqui que o ponto, no caso, é o ponto 0, 4. Né? Eu estou tomando x igual a 0, e para o x igual a 0, o nosso y é 4, né? Então, é o ponto 0, 4. Tá? Então, eu quero a reta que passa por esse ponto. E nesse caso, a gente vai ter uma única reta passando por esse ponto, que é, deixa eu ver se eu desenhei, não, eu não desenhei ela aí na figura, né, mas deixa eu desenhar ela. Bom, o ponto 0,4, ele vai estar aqui, olha, é esse ponto aqui. Então, essa reta é essa reta que eu vou desenhar agora, ela é paralela às outras, e passa por esse ponto 0,4. Tá? Então, ponto 0,4 está aqui. Então, esse PVI, né, no caso a gente chama esse sistema de PVI, ele tem como solução essa reta que eu acabei de desenhar, que é a solução da nossa EDO e passa pelo ponto 0,4. Tá? Então, isso graficamente falando. Bom, mas através dos cálculos, a gente também consegue chegar na equação dessa reta que eu acabei de desenhar. A gente vai fazer da seguinte forma. Bom, partindo-se do fato de que essa expressão, né, está me dando a família de soluções da EDO, então eu vou utilizar essa expressão, tá? E eu vou descobrir qual que é o valor dessa constante C aplicando essa condição inicial que foi dada.
Tá? Então, a gente faz assim, né? A condição inicial é que no ponto 0, y vale 4. Então, a gente vai aplicar essa condição na solução geral aí da EDO, né? Nessa família de soluções. Então, olha, eu vou substituir no lugar de y o valor 4 e no lugar de x o valor 0. Com isso, o c que está aqui, né, nossa constante, ela passa a ser incógnita, então a gente consegue calcular o valor de c. Nesse caso, olha, vai zerar aqui, então eu tenho que essa constante é igual a 4. Portanto, né, para ser igual a 4, a gente vai ter a seguinte função. Tá? Então, eu volto aqui e no lugar do c eu coloco esse valor que eu determinei, 4. Então, y igual a menos 2x mais 4. Tá? Então, essa daqui é a solução do nosso PVI. Né? Ou seja, ela é uma solução da EDO que satisfaz essa condição inicial. Né? Para x igual a 0, no caso, o y vale 4. Tá? Então, essa é a equação da nossa reta, né? Da nossa solução. E, graficamente, né, essa reta é essa que eu desenhei aqui para vocês na figura, né? Passando por esse ponto. Tá ok? Então, basicamente é isso, né? Toda vez que falar em problema de valor inicial, vai ser dado para vocês a EDO e, além da EDO, uma condição em cima da solução. Tá? Então, com base nisso, né, se a gente conhecer, no caso, a solução geral ou uma família de soluções, a gente consegue, aplicando a condição inicial, descobrir quem é, no caso, aí a solução do PVI. Próxima definição aí que eu vou passar para vocês, ela está relacionada também à solução da EDO, é sobre o intervalo de definição de uma solução. Tá? Então, a gente vai discutir aqui, dada uma solução de uma EDO, como que é o intervalo onde é definida essa solução. Em outras palavras, isso está muito próximo ao domínio de função. Bom, então, olha, por definição, a solução de uma EDO, né, no caso, pode ser um PVI também, ela é definida em um intervalo conexo da reta real. E esse intervalo, ele pode ser aberto, fechado ou semiaberto. Bom, o que a gente entende por conexo? Tá, então vamos pensar num subintervalo da reta. Tá, então eu vou desenhar aqui a reta real. Eu vou pegar um intervalo aqui fechado mesmo, tá? Então suponha que aqui seja o 0 e aqui o 5, tá? Então, olha, se eu pegar todo esse intervalo aqui, 0, 5, eu posso dizer que ele é um intervalo conexo. Né? Por conexo, entendam, um intervalo que não possui furos. Se eu extraio um ponto daqui, por exemplo, né, se eu venho aqui e pego o 3, e extraio 3 desse intervalo, ele deixa de ser conexo. Então, para que seja conexo, ele tem que ter todos os pontos ali do intervalo presentes. Bom, então, o intervalo 0,5, né, se a gente pegar todos os valores aqui de 0,5, a gente pode dizer que é um intervalo conexo. Né? E no caso, esse é um intervalo fechado, mas a mesma definição vale se a gente pegar um intervalo aberto, né, por exemplo, 0,5, né, continua sendo conexo. Tá? Observem que eu tirei os extremos, entretanto, todos os pontos do interior estão no intervalo, né? E o que importa na definição de conexo é isso. Os pontos do interior precisam estar todos presentes, tá? Então, isso daqui continua sendo intervalo conexo. E se for um intervalo semiaberto, né, por exemplo, fechado no 0 e aberto no 5, no caso aqui também é um intervalo conexo. Se a gente tirar o 3, né, no caso aqui eu posso simbolizar dessa forma, né? Então, vai ser de 0 até 3, união com 3 até 5.
Tá vendo? A gente precisa quebrar numa união para simbolizar intervalos que não são conexos. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de um conjunto não conexo. Então, é isso. Por definição, toda vez que a gente tiver uma EDO ou um PVI, o intervalo de definição dessa solução tem que ser um intervalo conexo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no item B, eu vou mostrar para vocês como que a gente determina esse intervalo. Tá? Bom, mas antes, vamos fazer o seguinte, olha, no item A, eu primeiro vou verificar que essa função aqui que está sendo dada é solução do PVI, né? Observem que aqui eu tenho um PVI, né? E em seguida, no item B, a gente vai fazer isso, a gente vai determinar quem que é o intervalo de definição para essa mesma solução. Bom, esse PVI que foi dado é uma EDO de primeira ordem, tá? Então, essa é a EDO. E aqui embaixo a gente tem a condição inicial. Então, olha, a minha solução, ela passa pelo ponto menos 1 nesse caso. Tá? Então, para x igual a menos 1, ela vale menos 1. É né? Isso que esse PVI está querendo dizer. Aí, no item A, pede para a gente verificar que essa função aqui, né, que é y igual a 1 sobre x, é uma solução desse PVI. Para esse tipo de verificação, né, o que a gente tem que fazer? A gente precisa mostrar que essa função satisfaz essa EDO, né, isso inclusive a gente fez já na aula passada, e além disso a gente tem que mostrar que no ponto menos 1, ela vale menos 1. Né? Então, para que satisfaça o PVI, tem que satisfazer a EDO e tem que satisfazer a condição inicial. Bom, então, a gente vai verificar primeiro que ela é solução da EDO. Para isso, observem que a gente vai precisar derivar uma vez essa função, já que aqui aparece uma derivada primeira. Tá? Então, vamos começar derivando essa função aqui que foi dada. Tá? Então, essa é a derivada primeira. Bom, então, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir na equação, né, na EDO que foi dada. E fazendo as substituições, a gente vai ter que chegar no valor zero. Tá? Então, para que satisfaça a EDO, né, a gente vai substituir aqui os valores e a gente tem que chegar no valor zero. Então, olha, eu tenho x vezes essa derivada, que é menos 1 sobre x ao quadrado, somado com a própria função y, que é 1 sobre x. Então, observem que a gente consegue cancelar esse x que está aqui com 1 aqui de baixo. Então, acaba sobrando menos 1 sobre x, somado com 1 sobre x. Isso, de fato, dá zero. Então, satisfaz a EDO. Tá? Então, 1 sobre x, de fato, é uma solução da EDO. Agora, a gente vai verificar aqui a condição inicial. Tá? Então, para isso, a gente vai pegar essa expressão, né, no caso, 1 sobre x, e vai calcular no ponto menos 1. Ou seja, né, eu vou pegar aqui no lugar do x e colocar um menos 1. Então, é 1 sobre menos 1, né, e isso dá menos 1, né, essa divisão dá menos 1. Portanto, observem que a gente chegou no resultado que a gente queria da condição inicial, então, também satisfaz a condição inicial. Bom, item B está pedindo para a gente determinar o intervalo de definição dessa solução, né, que a gente analisou aí no item A. Esse intervalo, como eu disse para vocês, ele é um intervalo da reta e tem que ser conexo. Então, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar o domínio dessa função inicialmente, né, todos os valores aí reais para os quais essa função tá bem definida. E, a partir desse domínio, a gente vai chegar nesse intervalo de definição que está sendo pedido. Bom, então, olhando para essa função, digam para mim,
qual que é o domínio dela? Ela é definida em toda a reta real ou tem algum ponto aí que ela não está bem definida? O problema aí é quando x é zero, né? Então, olha, o domínio da função vai ser o conjunto dos reais menos o zero. Tá? Ou se vocês quiserem denotar de outra forma, vocês podem denotar assim. São todos os reais, né? Exceto o zero. Então, x pertencente aos reais, x diferente de zero. Então, esse é o domínio. A gente tem uma outra forma de denotar esse conjunto que é assim, olha. Eu vou escrever dessa outra forma, que daí vai ficar mais fácil para a gente identificar esse intervalo que está sendo pedido. Eu posso escrever, olha, de menos infinito até zero, aberto no zero, união de zero até mais infinito. Tá? Então, esse daqui é o domínio. Bom, observem que não é um intervalo conexo, né? A gente tem um furo aqui nesse intervalo, que é justamente o zero que está sendo extraído aí desse intervalo, que é o domínio da função. A gente precisa olhar para a condição inicial que foi dada. Essa função, né, que é a solução do PVI, né, além dela satisfazer EDO, ela passa por esse ponto, né, que é o ponto menos 1, menos 1. Então, se a gente for desenhar aqui, deixa eu desenhar aqui no cantinho para vocês. Olha, a gente sabe que o gráfico da função 1 sobre x é mais ou menos assim, né? No caso, é uma hipérbole, né? Passa aqui nos quadrantes ímpares. Entretanto, esse ponto, né, que é o menos 1, ele está aqui. Tá? Está aqui, no caso, no terceiro quadrante. Portanto, pessoal, nesse caso, a gente vai olhar como curva integral para esse PVI apenas esse ramo aqui. E isso porque o ponto onde foi definida a condição inicial está nesse quadrante. Então, a gente acaba excluindo essa parte aqui superior, esse ramo, e considera só isso daqui como a solução do PVI. Bom, aí se a gente for olhar aqui os intervalos, né, observem que tem de menos infinito até zero, né, que acaba pegando esse ramo, seria esse intervalo aqui, né, a parte negativa do eixo x, e tem essa outra parte aqui positiva que pega o outro ramo que não interessa para a gente. Opa, não está aparecendo. Então, a gente toma como intervalo de solução, tá? No caso aqui eu vou denotar por I, apenas essa parte negativa aqui, que é a parte que inclui esse ponto da condição inicial, que é o ponto menos 1, menos 1. Tá? Então, observem, esse intervalo é um intervalo conexo agora, né, que a gente está pegando ele aí, todos os pontos interiores fazem parte, tá? Então, ele é conexo e é onde, no caso, a nossa solução está definida. Tá, ok? Então, a gente toma isso como sendo o intervalo de solução, né, de definição aí da solução. Tá? Então, basicamente, são esses passos. Primeiro, a gente olha para todo o domínio da solução, né, separa esse domínio nos intervalos conexos, e para saber qual dos intervalos que a gente escolhe, no caso, a gente olha para a condição inicial e vê onde o valor x se encaixa. Né? No caso aqui, como é menos 1, então ele está aqui na parte negativa, né? Nesse intervalo aqui que contém os números reais negativos. Então, isso que vai ser o intervalo de definição da nossa solução. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho a respeito do teorema de existência e unicidade. Esse teorema,
A gente vai ver inicialmente aqui para um PVI com EDO de primeira ordem. Mais para frente no curso a gente vai voltar a falar de uma outra versão desse teorema, que se aplica a EDO de segunda ordem, tá? Então, por enquanto, a gente vai se particularizar aí nas EDOs de primeira ordem. Bom, esse teorema, ele é um teorema de existência e unicidade. Então, vocês vão ver que, através das hipóteses desse teorema, dado um PVI, a gente consegue analisar se esse PVI possui solução, né? E mais que isso, a gente vai ver que se existe solução no PVI, essa solução é única. Observem que aqui, olha, eu tenho uma EDO de primeira ordem, tá? Isso daqui é a forma geral de se denotar uma EDO. E aqui a gente tem uma condição inicial, né? Eu estou dizendo que essa solução, ela passa pelo ponto x0 e y0. Tá? Inclusive, até fiz um gráfico aqui embaixo, né? Então, aqui eu estou supondo que esse é o x0 e esse y0. Então, eu fixei esse ponto. Então, significa que a solução dessa EDO, que vai ser uma curva, ela vai passar por esse ponto que eu desenhei aqui. Bom, então, esse teorema, ele diz o seguinte para a gente, que se essa função f que aparece aqui, tá? Se a função f, e se a derivada dessa função em relação a y forem funções contínuas, numa proximidade desse ponto aqui, x0, y0, ou seja, numa vizinhança desse ponto, então, vai existir um intervalo em torno de x0, com uma função y definida nesse intervalo, que é solução do PVI. E mais do que isso, ela vai ser a única função nessas condições. Bom, eu vou explicar através do exemplo passado, vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu só passar ele para cá. O PVI que a gente viu no exemplo anterior é esse daqui, olha. Então, essa é EDO e a condição inicial é essa daqui. Bom, então, primeiro, eu vou passar esse EDO nesse formato aqui, que é do enunciado do nosso teorema. Tá? Então, observem que aqui a derivada primeira está isolada do lado esquerdo da equação. Então, olha, eu v' deixar y' aqui. Esse y eu vou jogar para o outro lado da equação, então vai ficar menos y. E eu vou pegar esse x e vou passar dividindo. Tá? Então, eu chego nessa equação, né? Observem que o que tem aqui desse lado direito agora é uma função nas variáveis x e y, né? A gente tem as duas variáveis aqui presentes, tá? É o que o teorema está chamando de f de xy. Bom, em relação à condição inicial, o meu x0 aqui vale menos 1 e o y0 vale menos 1 também. Tá? Então, esse daqui é o x0 e esse é o y0 do meu teorema. Bom, quais são as hipóteses? Né? As hipóteses do teorema são essas. A função f e a função derivada, né, de f, né, no caso, derivada parcial em relação a y, são contínuas numa proximidade do ponto x0 e y0. Bom, o que significa continuidade, né? Vamos ver. Então, olha, deixa eu passar para cá. A função f, nesse caso, é menos y sobre x. Eu posso dizer que essa função, ela é contínua em todos os pontos do R2, exceto os pontos em que o x vale zero. Né? Então, o único problema aqui é quando o x for zero. Aí a gente vai ter descontinuidade. Então, se a gente for pensar no gráfico, vamos lá. Então, eu tenho aqui o plano cartesiano. Então, olha, os pontos de descontinuidade dessa função, eles serão os pontos sobre o eixo y. Tá? Porque todo ponto que a gente toma aqui, ele tem a forma 0y.
Tá? Então, portanto, qualquer ponto sobre o eixo y vai ser um ponto de descontinuidade aqui para minha função. Entretanto, olha, a condição inicial, ela está passando pelo ponto menos 1, né, que está aqui embaixo. Né, que é esse ponto aqui. E o enunciado do teorema, ele diz o seguinte: essas funções, elas devem ser contínuas nas proximidades desse ponto aqui que aparece na condição inicial. Ou seja, né, se a gente conseguir aqui uma vizinhança em torno desse ponto, tal que a função é contínua, então tá valendo, a gente pode utilizar o teorema. É isso que acontece nesse exemplo, tá? Então, observem que eu consigo pegar uma vizinhança aqui em torno desse ponto, menos 1, excluindo esse eixo y, que é onde a gente tem os problemas de descontinuidade. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou considerar essa vizinhança aqui e vou excluir esses pontos de descontinuidade. Tá? Então, ok. Posso dizer que essa função é contínua nesse círculo aí que eu desenhei. A mesma coisa tem que valer em relação à derivada parcial dessa função. Bom, como que a gente determina a derivada parcial de uma função? Nesse caso, em relação a y, né? A gente faz assim, olha. Como a gente tem duas variáveis, x e y, e a gente quer derivar em relação a y, a gente olha para o x como sendo uma constante. Se vocês até quiserem escrever dessa forma, né, no caso aqui eu estou tomando x como constante, fica mais fácil enxergar, né, no caso aí dos alunos que não viram ainda a derivada parcial. Escreve o x como uma constante e deriva isso em relação a y, tá? Derivada lá do cálculo A. Se a gente derivar, então, isso daqui em relação a y, essa derivada, ela vai dar menos 1 sobre c. Tá? Então, percebam que dá menos 1 sobre c, e esse c, no fundo, é a variável x. Ou seja, essa derivada é menos 1 sobre x. Tá, ok? Então, é basicamente isso, né? A gente vai derivar em relação a y, olha para o x como sendo constante. E fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui. Essa função, ela é contínua nessa região que eu tenho na figura? É contínua também, né? O problema aqui também seria para x igual a 0. Mas aqui, olha, essa região que eu estou considerando, eu estou excluindo esses pontos, né? Que são os pontos da forma 0y. Então, ok. Ela é contínua, né? A função f é contínua e a derivada parcial dela também é contínua numa proximidade desse ponto, né? Que é essa região que eu desenhei. Então, eu posso aplicar o teorema da existência e unicidade, tá? Porque as duas hipóteses estão satisfeitas. E esse teorema, então, me diz que eu consigo um intervalo aqui em torno do menos 1, que é o nosso x0. E eu posso dizer, então, que nesse intervalo que eu desenhei, existe uma solução para EDO. Tá? No caso, a gente até sabe mais ou menos o formato, né? Que vai ser isso daqui, deixa eu desenhar. Tá? No caso, essa curvinha aqui que eu desenhei. Tá? Então, o teorema garante para a gente que existe uma solução nesse intervalo e essa solução é única. Tá? Então, esse pedacinho aqui que eu desenhei é a solução aí para o PVI nesse intervalo, né? E esse intervalo ele está chamando de I0 no teorema. Tá? Então, esse intervalinho aqui que eu desenhei é o intervalo que ele está chamando de 0, e esse intervalo contém o ponto x0, né? Que nesse caso é o menos 1. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Ó, então é isso. Se f e a derivada parcial de f em relação a y forem contínuas, nas proximidades do ponto,
Então, vai existir um intervalo e zero, né, deixa eu desenhar aqui na figura. Vai existir um intervalo e zero, que contém o ponto x0, e nesse intervalo, a gente pode, então, dizer que existe uma solução para essa EDO, e essa solução é única, tá? Então, vai ser uma curva aqui, definida nesse intervalo, passando por esse ponto. Bom, percebam, então, que esse teorema, ele apenas garante existência e unicidade, né, no caso de uma solução, mas não fornece para a gente a cara da solução, né? Não fornece para a gente a solução explícita. A partir da próxima semana, a gente vai começar a discutir os métodos, aí sim a gente vai chegar explicitamente na solução das EDOs. Mas, por enquanto, né, se a gente for utilizar esse resultado, um PVI, a gente consegue apenas dizer se ele se encaixa nesse teorema, e caso se encaixe, então a gente pode afirmar que existe solução e ela é única, tá? Mas sem conseguir explicitar essa solução, né? Sem ter a cara dessa solução.